Bom, dois vídeos interessantes que eu quero mostrar, mas eu vou gravar dois vídeos separados para eles, né? Primeiro esse aqui, que é Raising White Flowers. Ela faz vídeos sobre a realidade estadunidense, mas tem vários canais que eu acompanho para poder entender a realidade estadunidense, porque quando a gente pega a direita e extrema-direita, eles adoram falar e como os Estados Unidos é maravilhoso, incrível. E aí teve aquele vídeo daquele cara, SUS grátis, quanto que custa SUS grátis, que não sei o quê. É o seguinte, a realidade estadunidense hoje, tudo indo pro caralho. Inclusive aqui já tem um outro vídeo sugerido pelo YouTube de por que os estadunidenses estão desistindo de seus trabalhos, tá? Olha só. Então aqui o Infographics é interessante, ele também mostra algumas realidades, não só dos Estados Unidos, como dos outros também. A Breonna Clare é uma feminista australiana. O Damon Cassidy é um estadunidense, eu não tenho certeza se ele é geração milênio ou geração Z, mas ele pega muito para falar sobre a situação, né, dessas duas gerações nos Estados Unidos. É Knight, para quem quiser saber de Skyrim e de Fallout 4. O Jim the Giant, eu fiz um vídeo assistindo o vídeo dele, de como que ele saiu de direita para dizer assim, social-democrata, né? É, a Happy Pancake também é interessante de assistir. também, também fala sobre a realidade estadunidense. Ah, e aqui, o Large Man Abroad também fala sobre a realidade estadunidense. O Philosophical Gamer, ele é um ativista, por assim dizer, pela geração Z. Também é estadunidense, mas do que eu entendi, ele já saiu dos Estados Unidos faz alguns anos e foi lá para médio, eu acho. E usar rios também é interessante para entender a realidade estadunidense. A Revolutionary Thought também. A Vanessa Wingard ela também é. Ah, tem mais para baixo. Democracy at Work é onde a gente consegue ver o Geoffrey Wolf, cara interessante, estadunidense que estudou o comunismo desde, sei lá, os anos 70, era uma coisa assim. O Novara Media é britânico e é muito interessante também de ver que eles, principalmente, eles convidam pessoas que fizeram livros sobre um e outro assunto, né? Inclusive tem um muito interessante de uma mulher que é jornalista e pesquisou sobre a inteligência artificial, sobre, vamos dizer, o que acontece por trás, né? Inteligência artificial. O Adam Mockler não é socialista, não é comunista, mas ele é um cara meio revoltado com a política atual estadunidense. Ah, Truth from the People também é estadunidense. Essa aqui é a. Caramba, qual que é mesmo? Marin Feminist. Ela é uma feminista japonesa. Também é interessante. O problema é que o japonês ele consegue encaixar muita informação em pouca fala, né? Então, para conseguir ler as legendas dela, você vai ter que é, diminuir o passo do. Agora também dá para traduzir para inglês, né, com a tradução automática. Ana Boca, eu acho que ela é britânica, tá? A Mercury Edits, ela é uma mulher keniana, aí ela faz vídeos assistindo a realidade estadunidense também. James Bray, quem que é esse cara? Não lembro. Tá. Essa aqui, ela é uma estadunidense que ela foi criada na no evangelismo
um evangelismo muito pesado, é aquela coisa, né? Você é mulher, você tem que ficar em casa tomando conta das crianças e fazendo meu almoço e minha janta, né? Aí ela separou do ex dela, eu acho que ela tem 2 filhos, coisa assim, e depois que ela foi ver como é que o mundo era de verdade, né? Ela tá tentando retomar a vida dela faz 2 anos aí, fazendo vídeo pro YouTube e sendo independente, né? Ela diz que é vida cena 2, né? Ceros também é interessante, ele fala de One Piece e política. É um cara interessante de ver. A Lígia, estadunidense, eu acho que ela é socialista. Se ela não for socialista, ela com certeza é comunista. Mas beleza. Caramba, que introdução não. Ó. Milhões de estadunidenses estão parando de pagar suas contas. Ou seja, o pessoal simplesmente tacou o foda-se e vai ficar inadimplente mesmo. Tá? Isso significa que se você não paga suas contas, a empresa não recebe. Se a empresa não recebe o suficiente para poder pagar os seus gastos mensais, né? E depois ela consumir todas as suas economias, o que acontece? Ela vai falir. Então, se isso aqui ficar muito, é, muito disperso pelos Estados Unidos, você vai ver várias empresas quebrando ao longo do tempo. E tudo isso, o Trump ele meio que está sendo o veneno final para acabar com o capitalismo dentro dos Estados Unidos, tá? E isso aqui vai virar uma crise geral. Com alguma sorte, vai nascer os Estados Socialistas da América. Essa é a minha esperança. Mas beleza, vamos pro vídeo. So how much did I spend in hospital bills for giving birth to my sons? 65,000. US$ 66.000 para você dar luz a um filho. No Brasil, você pode fazer o parto dentro de casa, pode fazer o parto com SUS, o acompanhamento pré-natal gratuito, né? Você pode também fazer o acompanhamento pré-natal de forma privada? Pode. Só que lá não tem SUS, né? US$ 66.000. Ok? $698.30. The medical bills are ridiculous. I've decided that I'm never going to pay back my student loans. It's one or the other. We pay our health care and our medical bills, or we pay our student loan bill. All right, I'm gonna come clean. I left $40,000 in credit card debt. Essa aqui, ela foi pra Colômbia, ela só tacou foda-se. Cara, eu tava devendo US$ 40.000, foda-se. Não vou pagar. Eu vazou fora. Não tá nem aí. When I moved out of the States to Colombia. Something is changing in the United States. People are falling behind on their. E essa aqui é a dona do canal, né? Raising White Flowers. Ó, notícia. Débito nacional dos Estados Unidos atinge o limite. Recorde mais alto de todos os tempos de 39 trilhões. 42% dos empréstimos estadunidenses, daqueles que pegaram empréstimos infantil, falam que as contas deixam muito difícil de cobrir básicos como comida, né? É um peso constante. Americanos lutam com with record. Bom, eu consigo ler, a legenda tá na frente. Milhares de estadunidenses não estão pagando as suas dívidas de empréstimos. Débito médico, né? Então, dívida médica é a principal causa para falência, porque lá nos Estados Unidos você pode declarar falência pessoal, né? Os credit scores, né, que é o seu ranking de crédito, né, caem
um passo mais rápido desde a Grande Recessão. Então, desde 1929, nunca as pessoas tiveram crédito tão ruim. Their loans, their credit cards, their medical debt. But what's concerning is people are starting to not care anymore. And it's not because they're irresponsible, it's because after years of working harder, earning more, and still falling behind, Americans are beginning to become detached from the system itself. Understand why people are still paying bills when a lot of y'all can't even afford to feed y'all families. I mean, it's crystal clear that the government don't care about y'all. Never have. Do I have tens of thousands of medical bills from delivery? Yes. Am I completely ignoring those medical bills and instead spending money on my child buying stuff online for him? Also, yes. They're not going to repossess the child. The health insurance premium for my family of 5 through my employer is just under $2,000 a month. $2,000 a month. Só pra gente ter uma ideia quanto que o estadunidense ganha, o salário mínimo federal dos Estados Unidos é 7,25 dólares a hora, da última vez que eu vi. Então, supondo que a pessoa... E nos Estados Unidos, você não tem férias pagas. Agradeçam a CLT. Você tem. Então, 7,25 dólares. Vamos supor que a pessoa trabalha 10 horas por dia, né? E isso supondo que essas 10 horas sejam pagas, nós vamos ter por dia 72,5. Vamos supor que a pessoa tira 7 dias no ano para poder descansar, né? E não são pagos. São 365 menos 7, 358 vezes 358. São 72,5 dólares a hora, ou por dia, vezes 358. São 29.955 dólares o ano. Tá? É o salário mínimo federal estadunidense. Agora, se a gente passar para o salário mínimo do estado lá de Washington, D.C., que é a capital política dos Estados Unidos, era 17,5 dólares a hora o mínimo deles. É mesmo as 10 horas, isso dá 175 dólares por dia, vezes os 358 dias. É. São 62.650. Lembra daqueles 66 mil da moça logo no comecinho? Mesmo se você só tirar uma semana de folga nos Estados Unidos, com o salário mínimo da capital política dos Estados Unidos, você consegue juntar 62.650. Você juntar não, você recebe 62.650. Então ela teve uma criança no hospital. Isso come um salário anual inteiro da cidade com o maior salário mínimo dos Estados Unidos. Tá? Agora, para efeito de comparação, 7,25, que é o salário mínimo federal, vezes um mês, vamos colocar aqui 30 dias trabalhando, 10 horas, são 2.175 dólares por mês. Né? Então, você recebendo 7,25 horas, trabalhando 10 horas por dia, todos os 30 dias, você recebe 2.175. E aqui, ela já paga 2.000 dólares por mês só de plano de família. É plano de saúde de família. Is paid before any person in my family walks through the door of the doctor's office
and breathes the air in the room. E $2,000. On top of that, my particular plan through Aetna has a $6,500 deductible, meaning I have to pay $6,500 before they cover anything. The medical bills Nossa. are ridiculous. I mean, the food is bad, you De know, comida é ruim. but to have the Caramba. medical stuff, you think you're covered, and I have a good plan. Pois é, e depois que o Trump entrou no ano passado, começou a presidente de novo ano passado, o valor da insulina disparou pra um caralho. Pra quem é diabético, precisa de insulina, a galera não tava conseguindo pagar, não. Era um troço que, assim, você devia conseguir comprar por, sei lá, $2. Aqui é um chute mesmo meu. Só que da última vez que eu vi era $600 a dose. É um aumento de 300 vezes. Entende? E o diabético que precisa da insulina e não consegue insulina, ele de repente pode ter necrose, ele de repente começa a ficar cego, de repente começa a ter falência de órgão, tá? You have a good plan. You know, everybody tells me your plan is one of the best. They didn't pay anything. Most Americans are beginning to feel as if the American dream itself is completely breaking O sonho estadunidense não existe mais. down. Things like home ownership seem completely unattainable to a large portion of the population. It's literally impossible to buy a house right now. I currently work 3 jobs. My girlfriend works 2 jobs. We have a bunch of money saved up, and I still cannot buy a house. When is the American Caralho. dream going to be feasible again? When is it going to be okay to work hard to get good things in life? Você quer trabalhar 2 empregos, você e o seu cônjuge, a sua cônjuge, não conseguir comprar uma casa? With both of us combined, 5 jobs, and we can't afford a house. People have student loans that are continuing to grow faster than they can ever repay them off because of high interest rates. Credit cards are being used for survival instead of luxury. Medical debt is the leading cause of bankruptcy in the United States. So people used to focus on the American credit score. A lot of Americans are beginning to realize that they are sacrificing their peace for a future that is never going to happen. Aham. Video about fighting an old credit card debt because they're trying to sue me and garnish Essa moça tá falando bem rápido. Eu já tinha diminuído o passo do vídeo. my wages. Fighting an old credit card That is never going to happen. video about fighting an old credit card debt because they're trying to sue me and garnish my wages. And I have a lot of people in my comments telling me I should pay my bills. Caralho. No, unless it's an immediate monthly bill that could get something cut off in my house, it is not considered a necessity to me. I don't care if I rack up the debt myself. If I can't pay it and I don't pay it, you gotta fight me for it. There is no moral compass when it comes to these companies for me. I don't give a fuck. Even medical debt. If I go to the emergency room and I get 5 bills from 5 different departments, none of them are getting paid. There was also a lot of people very concerned about my credit score. You guys are more concerned about it than me. I don't care about my credit score. A lot of people Got him. move through life without actually ever using their credit score. I'm one of those people. I don't let their scare tactics scare me. The debts get passed from company to company to company to company, and by the time it gets to company number É, isso é verdade. Dentro do mercado financeiro, uma empresa pode comprar dívidas da outra e ver se ela consegue cobrar essas dívidas. Acontece no Brasil também. Você também consegue. Quem costuma fazer isso são financeiras, né? Aí, a última vez que eu estudei o Sistema Financeiro Nacional faz muito tempo, era concurso do Banco do Brasil de 2023, eu estudei ao longo de 2022. Mas aí dentro do mercado, dentro do Sistema Financeiro Nacional brasileiro, você tem as financeiras que elas conseguem
tentar isso, né? Então, uma empresa está sendo dona de uma dívida, uma outra empresa pode vir comprar essa dívida e ela vai tentar cobrar de você, tá? Se ela não conseguir, ela pode tentar revender ou então simplesmente desistir. They paid like $2 for my $900 debt. They're not getting that money. End of story. People used to care about their credit scores, but now they just don't anymore because it seems like no matter what they do, they are never going to have a high credit score. Things that people need credit scores for, like getting a loan on a home, just aren't important to people anymore because it's completely unattainable anyway. I Uhum. was in the military, I went to college, I worked, and we can't buy a home. What did I do wrong? I'm a nurse and I love it. I love it. It's great. And what does your husband do? He's a manufacturing tech at Intel. So we have É uma enfermeira e um técnico de produção na Intel. Então esse cara ele tá ali na seção fabril da Intel. E deve receber bem, tá? Deve receber bem. Eu não sei muito bem quanto que é o pagamento das enfermeiras nos Estados Unidos, mas deve ser uma coisa assim razoável, talvez. Não sei. Mas eu já vi vários vídeos que tem muitas enfermeiras nos Estados Unidos vazando fora dos empregos, professores também, que eles não aguentam a geração alfa, né? have pretty good jobs, decent jobs. Ótimos Do you feel empregos. like those jobs are enough to cover your living expenses and Not even close. We pay about $3,000 in rent. We have all of the utilities. We have car payments. Aqui ele traduziu para serviços públicos, mas utilidades, até onde eu saiba, é máquina de lavar, micro-ondas, geladeira, né? Máquina de secar roupa, entre outras coisas. Aqui a gente pendura a roupa, né? Lá eles compram a máquina para poder secar, mas eles não têm tanto. Bom, dependendo de qual área dos Estados Unidos, você não vai ter tanto sol assim. Car insurance, Prestação de carro, seguro do carro. mouths to feed, and gas. Maybe we have enough left over for groceries and toiletries and household stuff. Why are we struggling? Credit scores only make sense if your good behavior is going to lead to stability, and it's not anymore for a lot of people. So about a year ago, I kind of had a nervous breakdown and stopped participating in capitalism. And what I mean Eu sei que ela tá falando devagar, parece que ela tá meio chapada, mas é porque o vídeo tá com velocidade de reprodução de 0,8 para a legenda não correr e dar tempo quem não sabe inglês conseguir ler. by that is like I stopped paying my bills and stopped giving a shit about my credit score that I had been working years and years and years to fix, because as I paid more and more, they were like, penalty. And so I was like, you know what? I don't even care. I just stopped. And like, now I'm getting all these things in the mail where they're like, you owe us money. And I'm like, prove it. And my credit score is somehow going up. It's like, we see all the hard work you've done at ignoring this. So like, we're going to give you points, because that's, I think, how it really works. So anyway, I guess the point is none of this is real. We're on a big floating rock in the middle of, Grande rocha the flutuante. universe. And it's all made up and the points don't matter. You're doing great. Credit scores don't fucking matter. Like, they do in the sense that people care, but credit scores are fake. They were made up in like the 80s. If you file for bankruptcy, you can get your credit score above 700 fairly quickly. Like, it's literally only been a year since my debt was discharged and I'm above 700. So it's like, you can get it above 700.
And the fears and the stigma that is associated with bankruptcy are like not as warranted as people think they are. Like you have a lot more freedom after bankruptcy than people realize that you do. And Caramba. I'm here to discredit the fear mongers. Like that's my goal. But no, you don't have to care about it. Like if you got what you need, good. The only reason we have to care about credit scores is because we got to play the game to a certain extent to be able to get loans and whatever. But if you got everything you need, don't fucking worry about it. When situations arise where your credit score is going to be ruined anyway from a medical emergency or not being able to pay your student loans because of the overall expenses, like your credit score becomes less and less important, which just shows how the system is beginning to break down when more and more people just simply don't care anymore. So, are we all ignoring medical debt or just me? Because what do you mean we pay for health insurance that the hospital bills, and now they're asking me for money? Genuinely, I don't. É que ela tá reclamando de como que funcionam os seguros, né? Então, para quem não sabe, o seguro de saúde você paga um dinheiro e supostamente quando você se fuder, o seguro vai te cobrir. Só que lá nos Estados Unidos, de acordo com outros vídeos que eu vi, por exemplo, médico Unimed só atende Unimed, supostamente. Mas pode aceitar também outras conveniências. Faz tanto tempo que eu gastei. Só que lá eles dificultam tanto conseguir usar o seguro, né? E assim, a galera não consegue. Tem gente que tá parando e tá vendo alternativas. Já existe até um aplicativo nos Estados Unidos para você procurar onde que é mais barato e mais próximo da sua casa. Também quanto que vai custar se você não usar plano de saúde. Tem gente que tá parando de pagar plano de saúde porque às vezes é mais barato. E tem médicos nos Estados Unidos que vão te atender mesmo se você não tiver plano de saúde. I'm struggling to understand. I'm broke. E eles dificultam, né? Porque se você conseguir usar o seguro, eles vão ter que pagar esse lucro. Por causa disso, que é essa batalha constante entre você que tá pagando para aqueles filha da puta e os filha da puta falando: não, 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 não. Eu sei que você pagou pra gente, mas eu não quero te pagar de volta, não. Não quero honrar o nosso contrato. Vou dificultar. Bro, how are you gonna ask me for money? I don't pay them. I have a stack of Uma pilha de medical bills contas. from my mailbox in the bottom of my trash can. Collection agency numbers block. I don't care. I'm not paying back no student loans. They need to learn financial responsibility. Who in the hell lets an 18-year-old borrow $20,000 without their parents anyways? That sounds like a y'all problem. And before y'all get on here like, oh, they'll garnish your wages and all that, take it. What? I mean, I ain't got no wages. I'm unemployed. And then when people look at our government, we are trillions of dollars in debt and continuing to add to our deficit. So when your example is a society that runs on debt, then debt might not become that big of a deal to you. We used to feel very morally responsible for paying off debt, but that is just becoming more and more not the case as the truth behind the corporations comes to light and we realize that they are also running on debt and getting bailouts. It just seems rather contradictory for the individual to be so irresponsible when they miss a payment because they're financially struggling when the government itself is trillions and trillions of dollars in debt. So your credit score is important and it can make trabalhar na legenda. In debt. So your credit score itself payment because Seja tão responsável a atraser they're pagamento. financially struggling
do estado de when the dificuldade financeira, government itself quando o próprio is governo trillions and tem trillions of uma dollars dívida in de debt. trilhões So e your credit trilhões score de dólares. is important and it can make Pontuação de life crédito é importante. a lot harder if you do not have a high credit score. It does affect things like your ability to rent an apartment or to get a better monthly payment on your car loan or even to get a job sometimes. But when people are struggling so much and they're literally trying to decide whether or not to buy groceries or to pay their credit card bill, they're gonna choose to pay for their groceries. And when Uhum. their credit score is going down anyway because they have a big medical expense that they just cannot, literally, they cannot pay, then the credit scores becomes irrelevant. So it doesn't matter to them if they rack up more credit card debt or if they don't pay their student loans anymore. I'm not paying my student loans. The government keeps threatening all these things they're going to do to people if they don't pay their student loans. I don't think they realize we don't care. We don't have enough to care. We don't care about credit scores anymore. We don't care if you siphon our paychecks. We're just going to quit and move on to the next company because that company was probably going to fire us anyway. It's one or the other. We pay our health care and our medical bills, or we pay our student loan bills, or our credit cards, or our loans. Like, we can't pay it all. O estadunidense normal, hoje em dia, ele está sendo pressionado de todos os lados. E, obviamente, que ele vai tentar pagar comida, água. E tinha gente que estava desistindo de pagar eletricidade, tá? We're not making enough to pay it all. We're not sitting back and living in mansions, going on 20 vacations a year like the billionaires and saying, I don't want to pay my student loans. That's not it. We literally can barely afford life. We're just choosing which bills to pay. I can't even be nervous about it because I can't afford it. I don't know what you're going to take from me, but whatever you take, that means I'm not going to pay something else because I don't have that kind of money. My job just doesn't pay that. I've decided that I'm never going to pay back my Isso aqui é muito maneiro, esse jovem. Ele nunca mais vai pagar os empréstimos estudantis. Olha só, ele criou até uma estratégia. student loans, and this is how I'm going to finesse it. Olha lá. I'm currently getting a doctoral degree, and I'll be milking those student loan refund checks throughout the process, while, of course, doing the work authentically. However, upon graduation in about 2.5 years, I'm going to continue to go to college for the rest of my life. This isn't a new secret. However, I'm going to pay out of pocket 2 classes a semester, 6 credits in a degree-seeking program, at least 2 semesters a year. That'll be about $2,000 max, including books. And then I'll get a lifetime learner's credit of $1,000 on my tax return. So my net payment is only $1,000. And I will continue to get associate's degrees. And just, keep learning. Something that I have come to realize after we left the United States is Caralho. that the credit score system itself is uniquely American. It does not follow you to other countries. If you have a bad credit score in the US and you go and you move to a different country, doesn't matter because other countries do not look at your credit score when you're taking out a loan or when you're buying a car or renting a house or getting a job. Only America looks at that credit score. What are they going to show up at your door? You should get a credit card and max it out and use it to move abroad because credit scores don't exist outside of the United States. And after 5 years, that debt is completely removed. So it doesn't really matter anyways. Ela falou é o equivalente de você pegar, sei lá, 100 mil reais com o seu agiota e vazar fora para um outro país que a moeda seja mais fraca. Aí você consegue dar um jeito na sua vida, ó.
Did you hear something? So, a lot of people who are choosing to leave the United States are not worrying about their credit score anymore or their debt payments. And they are just doing the things that they need to do in order to save money and put back money so that they can leave and have a better quality of life. Go to other country and don't go back to United States. So you don't need to worry about your student loan. You don't need to worry about credit score. And you can use all your credit card. You don't need to pay back your student loan anymore. You know what I mean? Leave. And you are not supposed to be a financial slave anyway. United States is not getting better. It's only going to decline. No one can pull it back. So leave as soon as possible. Open up your mind and pay attention to what I just tell you. What more and more people are realizing is the piece of letting go of the system that is keeping them trapped. Not caring about their credit score anymore and not being overly stressed out about making debt payments when they literally can't. People are simplifying their life and not relying on this debt system anymore. When millions of people stop believing that their effort will lead to stability, that is not just a debt crisis, that is a legitimate warning sign. But maybe this moment is also forcing people to ask deeper questions. Things like, what do I really want out of life? How much stress are you willing to endure in order to participate in a system that is no longer working for you? All right, I'm gonna come clean. I left $40,000 in credit card debt when I moved out of the States to Colombia. And I haven't looked back. My name is Lorena. I left the States, moved to Colombia 2 years ago, and this is my story. And before you holier than thou come at me, maybe your moral compass points super due north. Good for you. You get a cookie. But as for me, I'm trying to navigate this system that was put here on Earth, which is not designed for the 99% of us. So let me explain exactly what happened, how I got into debt, how I essentially got rid of it, because Colombia is basically a magic wand. As I mentioned in my previous reel, when you leave the States, your debt does not follow you. Your credit history does not matter. Back in 2020, I had a business that was very small, but also doing pretty well. Very long story short, I ended up having to use about $40,000 worth of my credit cards during 2020, 21, and 22, which were the pandemic years, to keep my business afloat. And during that time, when I was using the credit cards, I was using it with the expectation that this would be temporary. Like most business owners, I had hope. I had hope that things would get better. So by the time 2023 rolled around, and I just had these gigantic debts with these humongous minimum payments that I couldn't pay, I called the banks because I am a responsible adult. But they pissed me the fuck off. Let me tell you what happened. This could be like a villain origin story. Anyway, I called the banks. And I recall one particular bank, I'm not going to mention any names, when I explained to them, hey, I'm on this horrific treadmill trying to pay my minimum balance every single month. And every time I send you guys this payment, I mean, it basically evaporates in interest and I'm not getting any further and I need help. I mean,
ela não consegue nem encostar o montante original da dívida dela. Então, pô, você pega R$ 2.000 emprestado, mas é juros e juros e juros e juros. Aí, de repente, chega um momento que você tem tantos juros que você não consegue nem encostar no seu montante. Você só pagou uma parte dos juros acumulado. Minimum payments of themselves were totally consuming my income at the time. You know what this fucking bank said to me? Well, ma'am, you do have a few options. You can close your account and pay it in full, or you can pause your account and you pay the balance in 3 installments. How is this helpful to me? I'm in a crisis and you're not doing anything about it. You're not trying to help me, and I'm calling you guys trying to work things out. E para esse vídeo é isso aí.